debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Com Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 14º dia do tempo da criação. Hoje somos chamados a pensar na nossa missão de guardar a terra. A terra é o primeiro dom de Deus à humanidade. Do pó da terra fomos formados, e dela tiramos o alimento que nos sustenta. Ela é mãe generosa, mas também vulnerável diante da exploração desmedida. Hoje vivemos uma crise ecológica que revela o esgotamento da terra, solos degradados, florestas devastadas, desertos que avançam. Tudo isso clama por uma conversão do nosso olhar e de nossas práticas. Francisco de Assis chamava a terra de Mãe Nossa, pois dela recebemos sustento e vida. Ser guardiões da terra é viver em gratidão, respeito e cuidado, reconhecendo nela um sacramento do amor de Deus. Iniciemos fazendo a nossa oração. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós,
reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato Si. Amém. Contempla, Mãe Terra, Senhor, contemplo tuas maravilhas, contemplo teu grande amor, citando em Eucaristia, contemplo teu grande amor, citando em Eucaristia. A Laudato Si, no parágrafo 67, diz que não somos meros administradores, mas chamados a ser cuidadores responsáveis. Hoje queremos pensar um pouco no solo, a terra que pisamos, a terra onde plantamos e colhemos tantos frutos, ervas, como diz São Francisco no seu cântico. Para isso, nós convidamos a professora Irene, da Universidade Federal de Viçosa, para falar conosco sobre a vida que há no solo. Seja muito bem-vinda, professora Irene. Cuidar do solo para cuidar da vida. O solo é a comunidade dos seres escondidos. Não faça com a comunidade dos outros o que você não quer que faça com a sua comunidade. Os seres que vivem nos solos colaboram com a vida acima do solo, e a vida acima do solo colabora com a vida do solo. Não há vida no solo sem a vida acima do solo, e não há vida acima do solo sem a vida no solo. Vou dar alguns exemplos. Os organismos da terra precisam de alimentos. Quem produz estes alimentos são as plantas, que capturam a energia do sol em um processo que se chama fotossíntese e transforma a energia do sol em alimentos para todos os seres. Na receita da fotossíntese, precisa-se de nutrientes. Muitos destes nutrientes estão no solo e os organismos do solo ajudam a planta a capturar estes organismos. Muitos destes nutrientes estão nas partes mais profundas do solo. As raízes das árvores, em associação com os seres da terra, buscam estes nutrientes e colocam mais à superfície,
para outras raízes e outros seres que vivem mais à superfície utilizar. É um ciclo. Os adubos químicos são formados de muitos nutrientes, mas os adubos químicos são sais. Sal puro não alimenta a vida na terra e mata a vida da terra. Os organismos da terra são como nós, gostam de comer matéria orgânica. A matéria orgânica do solo é o que nós chamamos de esterco. A matéria orgânica é formada por restos de organismos, fezes, folhas, galhos, frutos, sementes, raízes que são depositados ou colocados no solo. Os organismos da terra se alimentam destes restos. Os agrotóxicos matam a vida da terra e acima da terra. Tudo que mata a vida acima da terra, mata a vida da terra. Tudo que mata os organismos da terra, nos matam. Porque nós somos pó, pó nós nos tornaremos, como nos ensina a Bíblia. Como nós, os organismos do solo vivem em comunidades e fazem rede de cooperação. Um ajuda o outro. Toda vez que aramos e gradeamos o solo, quebramos a casa e a magnífica rede dos organismos que vivem no solo. Por isso o ideal é fazer plantio direto, ou seja, plantar sem arar e gradear. A vida do solo é o nosso verdadeiro arado. Solo vivo não precisa de arado. Os organismos todos do planeta precisam de água. Parte dessa água vem das nascentes, dos córregos e dos rios. Para a água chegar das nascentes, que abastecem os córregos e os rios, ela precisa infiltrar no solo. Para a água infiltrar, o solo precisa ter buracos, que chamamos de poros. Estes poros são feitos com a ajuda da matéria orgânica e dos organismos que vivem no solo. Para a matéria orgânica ajudar a fazer os poros, ela precisa ser apodrecida, ou seja, virar esterco. Sem os organismos do solo, ela não apodrece. O solo é a nossa caixa de água. Precisamos cuidar das nascentes, córregos e rios, que são nossas torneiras e canos, mas precisamos também cuidar da caixa d'água, que é o nosso solo. Para a água não escorrer e infiltrar, o solo precisa estar coberto e vivo. Podemos diminuir a velocidade das enxurradas, fazendo terraços e construindo barraginhas. Mas a água não vai infiltrar se o solo estiver sem vida e compactado. Solo vivo é solo coberto e rico em matéria orgânica. Parte da água que infiltra no solo vai para as nascentes. Outra parte fica nos poros pequenos do solo. É esta água que fica nos pequenos poros que alimentam as plantas e os organismos do solo. Os seres do solo são como nós, precisam de água. O solo precisa estar vivo e com esterco para segurar mais a água. O solo precisa também estar coberto. Se o solo estiver sem proteção, a água evapora, o solo seca e não alimenta a vida. Para a água não evaporar, ou seja, não secar, o solo precisa estar coberto. As árvores também ajudam muito na proteção e cuidado com o solo. Elas produzem muita matéria orgânica, possuem as raízes profundas, atraem muitos pássaros, inimigos naturais e polinizadores. Suas raízes formam canais para a água infiltrar e as árvores fornecem sombras. Os cientistas dizem que com as mudanças climáticas só vai produzir café na nossa região quem tiver árvores na lavoura. Há muitas árvores boas para o café. Comece a prestar atenção. Pasto sem árvores é uma judiação com os animais. Se nós gostamos de sombra, eles também gostam. Há muitas árvores que ajudam e não estragam os pastos. Comece a observar. Bom, mas afinal, há diferença entre terra e solo? Solo é uma palavra muito utilizada pelos cientistas. Terra é uma palavra mais utilizada pelos agricultores e agricultoras e pelas comunidades e povos tradicionais. Quando perguntamos para eles e para elas o que é terra, normalmente eles e elas nos respondem que terra é a nossa mãe, que nos dá a vida e nos acolhe depois da morte. Então, temos que cada vez mais tratar o solo como terra, como nossa mãe. Temos então que cuidar da terra como cuidamos de nossas mães. A terra Deus deixou pra gente trabalhar, agindo neste chão pra não faltar o pão. Na
mesa de ninguém. A terra Deus deixou pra gente habitar, plantar e produzir, colher e repartir, e ao Pai erguer as mãos. Hoje refletimos a necessidade de nos tornarmos guardiões da terra. Guardar a terra é cuidar dela em todas as suas dimensões. Cuidar do solo, das águas, do ar, dos animais, das plantas, enfim, de tudo o que, direto ou indiretamente, contribui para a nossa existência. Cuidar é garantir o equilíbrio tão necessário para a vida no planeta. Guardar a terra significa reconhecer sua dignidade, protegê-la da exploração desenfreada e garantir que seus frutos estejam ao alcance de todos, hoje e sempre. Como gesto concreto, seguem algumas sugestões. Apoie iniciativas de economia solidária e agroecologia, comprando de agricultores familiares. Separe algumas mudinhas, seja de tempero, plantas ornamentais ou ervas medicinais, e disponibilize na porta de sua casa, numa caixinha, para doação. Faça um cartaz para incentivar a plantar e cuidar. Você pode também organizar, junto da comunidade, uma feira de trocas de sementes crioulas e mudas. Como pode também promover um momento comunitário de oração pela criação, lembrando que somos mais que parte da terra. Nós somos terra. Iluminados pelo espírito do cuidado, sigamos firmes nas pegadas de Francisco. Sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis sentia-se profundamente ligado à terra. Chamava-a de irmã e mãe, reconhecendo nela tanto a proximidade quanto a generosidade de quem nos alimenta e sustenta. No Cântico das Criaturas, ele agradece pela Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos, flores e ervas. Sua sensibilidade espiritual percebia na terra um espelho da bondade criadora de Deus. O relato bíblico de Gênesis nos lembra que fomos feitos do pó da terra. Isso nos aproxima dela, somos parte e não senhores absoluto. Nós somos terra. Nosso corpo carrega a marca dessa ligação íntima e indissolúvel. Infelizmente, o pecado de exploração transformou o jardim em deserto. Quando degradamos a terra, traímos nossa vocação de cultivadores e guardiões. O clamor da terra é também o clamor dos pobres. A espiritualidade franciscana nos convida a reencontrar o equilíbrio, viver de modo simples, respeitar os ritmos da natureza, cultivar a gratidão em vez da ganância, não envenenar o solo. O clamor da terra é também nosso clamor. Esse estilo de vida de simplicidade, de despojamento, de cuidado, de harmonia, é profecia para nosso tempo. Ao cuidarmos da terra, semeamos esperança. Reconhecemos que não somos donos, mas irmãos e irmãs, e que nossa missão é colaborar com o Criador na obra da vida. A Rosalva traz para nós, então, mais uma oração. Rezando, fazemos uma síntese da nossa reflexão de hoje. Altíssimo Senhor, Tu que nos formastes do pó da terra,
Te bendizemos por este solo fecundo que nos alimenta e nos sustenta. Perdoa quando a tratamos como objeto, quando exploramos sem medida, quando esquecemos que dela também dependem os pobres. Ensina-nos a cultivar e guardar, a cuidar da terra como nossa mãe e a reconhecer nela tua ternura. Faz-nos semeadores de esperança, capazes de transformar deserto em jardim e de proteger o dom que nos confiastes. Amém. Chegamos assim ao final de mais uma reflexão, que nós possamos cuidar sempre da terra, cuidar do solo, cuidar de cada ser, porque somos chamados a ser guardiões da vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.